Hoje, mais uma vez, análise com trecho de mangá. Spy X Family no dia de hoje. Vamos, como sempre, analisar cada palavrinha, cada estrutura de gramática nova que tiver ali na cena. Vou destrinchando parte por parte e você vai aprender muita coisa nova através de conteúdos que você gosta, né? Essa é a nossa proposta, além de trazer conteúdos reais, porque eu gosto de trazer vídeos também retirados de contextos reais, como vídeos de youtubers e coisas do gênero. Eu gosto de trazer coisas do interesse de vocês, para vocês desenvolverem o Nihongo. E hoje, pessoal, vamos iniciar. Você deve estar acostumado nas aulas de mangá que primeiro eu pego e leio o trecho completo e depois a gente vai analisando, né? Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente porque eu vou ler o trecho e já vou fazer a análise, certo? Depois a gente vai passando daí trecho por trecho, lê tudo bonitinho. Por que, sensei, que a gente vai fazer diferente hoje? Porque eu esqueci de deixar separado só o trecho da leitura antes, né? Então eu já deixei direto com spoiler aqui, ó, como nesse caso. Então é apenas por isso que estaremos fazendo diferente hoje. Tá bom? Mas vai dar certo. Vamos ler o trecho completo. Então vamos lá para a primeira cena aqui, né? Para o primeiro quadro. Como tá um pouco pequeno, vamos acompanhar aqui por baixo, né? Primeiro nós vamos pegar esse balãozinho aqui. Vamos dar uma lida então. 今日からお前はうちの子になるが、周りの人たちにはもともとの親子だってことにする。Vamos lá, por partes que a frase é longa, né? Foi até aqui, ó. Kyo significa hoje, tranquilo, né? Kyo kara, a partir de hoje em diante. Omae wa. Omae é um jeito de falar você, mas atenção, sempre comento que tem que tomar cuidado porque omae você não vai falar para alguém que você não tem intimidade, não vai falar do nada para alguém mais velho que você, por exemplo, porque pode soar desrespeitoso. Aqui, como é essa relação de pai e filha, tudo bem que eles tinham se conhecido há pouco tempo, né? Para quem já sabe do contexto aqui da história. Mas, por ele ser uma pessoa acima, digamos assim, ele chama ela de omae. Significa você, mas tomem cuidado com essa nuance que ele pode carregar. Omae wa, falando sobre você, o que que tem? Uchi no ko, a minha filha, a nossa filha, até dá para entender assim também. Uchi pode ser eu, né? Pode ser um jeito de falar eu, nesse caso aqui. E o no tá ligando as duas partes. Nós temos o ko, que pode ser de criança, de filho, dependendo do contexto. Então, Uchinoko, o meu filho, o filho aqui a nossa filha, né, da família, ni naru. Esse aqui eu comento direto nas aulas de análise. Alguma coisa ni naru significa virar, passar a ser algo. Você vai se tornar, você vai virar a nossa filha, omae wa uchi no ko ni naru, a partir de hoje, kyou kara. Ga, esse ga funciona como um mas. Ninaru ga, você vai ser a nossa filha a partir de hoje, mas mawari no hito, mawari pode ser arredores, né, em volta. Mawari no hito, hito é pessoa, e aqui está especificando o plural. Hitotachi, pessoas. Partícula no, ligando pessoas com arredores. Então, as pessoas nos arredores. Está falando sobre as pessoas próximas, né? Para as outras pessoas, para as pessoas no em torno de nós, digamos assim, as pessoas em torno de nós, as pessoas para as outras pessoas em volta da gente, se for traduzir mais ao pé da letra. Maori no hitotachi ni wa, para essas pessoas, em relação a para as pessoas, as outras pessoas. Motomoto, motomoto no oyako. Oyako de pai e filha. E esse motomoto é tipo um originalmente, pensa assim. Algo que sempre foi desse jeito, nesse caso, né? Motomoto no oyako.
Ela tá virando filha dele agora. Pra quem não sabe do contexto, ele tinha acabado de adotar ela. Pra quem nunca assistiu, pra quem nunca leu o mangá. Ele adotou ela, então ele tá falando, ó, a partir de agora você é minha filha, mas para as outras pessoas, para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que a gente for se encontrar, eu quero que você fale que a gente já era pai e filho desde sempre, que você era já originalmente Motomoto a minha filha. Beleza? Da, lembram que no final o da, o des pode afirmar, falar que é alguma coisa? Se eu fosse finalizar, eu poderia finalizar a frase aqui, né? Motomoto no yakoda. É originalmente pai e filha. Só que ele finalizou com um tekoto ni suru. E eu até deixei separado aqui. Nesse caso, dá pra gente entender como um vamos decidir que. Até mesmo um vamos fingir que. Vamos deixar desse jeito. Vamos decidir que tal coisa. Depende do que veio antes desse tekoto ni suru. Vamos fazer dessa forma. Vamos decidir assim. Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo direito. Vamos ler um exemplo. Kyou wa yasumi te koto ni shite asobi ni ikou. Kyou wa, falando sobre hoje, yasumi. Yasumi pode ser folga, descanso. Então, yasumi te koto ni suru. Vamos decidir que é folga. Vamos fingir que é uma folga. Vamos deixar desse jeito. E aqui o verbo foi colocado na forma T porque a frase ainda não acabou. Resumindo, forma T, um dos usos, pode ser quando você ainda não finalizou a frase, como se eu colocasse um E em português. Então, vamos decidir que, vamos fingir que é yasumi, vamos fingir que é folga hoje e asobi ni ikou. Asobi ni ikou é tipo ir passear, sair para se divertir. E aqui como tá ikou, pode ter uma nuance de vamos. Vamos fingir que hoje é folga, vamos fingir que não tem nada hoje, não tem aula, não tem trabalho e vamos sair, dar um rolezinho, vamos nos divertir. Portanto, tekoto ni suru, nesse caso, você pode pensar nessa mesma ideia de fingir que ou vamos deixar algo desse jeito. Então, fica decidido, vamos fingir que desde sempre a gente tem essa relação de pai e filha. Foi o que ele falou para ela. Vamos ler esse trecho aqui, ó, este que eu estou passando o mouse, só essa parte, ele completa mais uma vez. Kyou kara omae wa uchi no ko ni naru ga mawari no hito tachi ni wa motomoto no oyako da te koto ni suru. Beleza? Essa é a primeira parte. Ah, sim, tinha deixado outro exemplo com motomoto também. Originalmente, desde o começo, desde sempre. Por exemplo, kare wa motomoto Tokyo no shushin da. Shushin é o local de origem da pessoa onde ela nasceu. Tokyo no shushin está falando que ele é originário, que ele é nascido em Tóquio. Eu estou ligando através da partícula no. Tóquio com shushin. E eu estou falando sobre ele. Kare wa, falando sobre kare, ele. Motomoto, originalmente. Tokyo no shushin da. Ele é originalmente nascido em Tóquio, se a gente for traduzir mais ao pé da letra, mais direto assim. Ok. Prosseguindo. Falou, então vamos deixar desse jeito. Vamos fazer isso daí. E ele, no final, pergunta: Wakatta ka? Wakatta ka? Wakatta ka? Wakaru, entender. Wakatta, coloquei o verbo no passado. E ele acrescentou um ka que pode aparecer no final de frases interrogativas. Eu poderia simplesmente ter falado wakatta, também funciona no informal, mas aqui ele colocou um ka. Não muda o sentido se eu tirar esse ka. Se eu fosse deixar mais polido, eu só colocaria o verbo na forma mas. Lembram? Mas, mashita. Então, wakarimasu. Entender? Wakarimashita ka? Daí é até mais comum aparecer o ka. Wakarimashita ka? Entendeu? E ela responde, ui, ui. Tipo um, aham, sim. Um sim meio peculiar, meio esquisito.
Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.